Olá, quem é Jesus Cristo? É um profeta, um homem de Deus, um mestre sábio que inaugurou uma nova ética, um fundador de religião? Tudo isso Jesus é, mas ele é muito mais do que isso. Ele é mais do que um profeta, mais do que um fundador de religião ou um mestre sábio. Para o cristão, a resposta à pergunta quem é Jesus só pode ter uma resposta. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como isso é possível? Isso é possível por causa da encarnação. A encarnação é a ação divina em que um da Trindade assume a natureza humana sem deixar de ser Deus. A fé católica sempre precisou evitar os desequilíbrios que ora afirmavam a divindade de Cristo, negando a sua humanidade, ora que insistiam tanto na humanidade de Jesus que acabavam negando a sua divindade. Já no tempo do autor do Evangelho de João, alguns romperam este equilíbrio, negando a real humanidade de Jesus. São os docetas. Os docetas defendiam que o corpo de Jesus era só uma aparência e que por isso o Filho de Deus não tinha sofrido na cruz. O quarto evangelho e as cartas de João respondem com veemência a este desvio, reivindicando a realidade da encarnação da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais tarde, nos inícios do século IV, foi do lado da divindade que se rompeu o equilíbrio. Ário, presbítero de Alexandria, negou a divindade de Jesus, considerando Jesus mais como a primeira de todas as criaturas, com o poder de exercer um papel de mediador entre Deus e o mundo, mas Jesus mesmo, para ele, não era Deus em sentido próprio. A partir desta posição, desenvolveu-se uma grande corrente chamada arianismo, seguida por muitos bispos e também deu origem a uma exaustiva discussão teológica que culminou no Concílio de Nicéia no ano 325. Foi neste Concílio de Nicéia que foi formulada uma parte do credo que nós rezamos, chamado Niceno-Constantinopolitano. Desse credo deriva a expressão nascido do Pai antes de todos os séculos, tal como a especificação gerado, não criado, para que fosse claro que Jesus não era uma criatura, mas desde sempre Deus, que vive numa relação eterna de descendência do Pai. Para afirmar a divindade de Jesus Cristo com mais precisão, foi cunhada a fórmula consubstancial ao Pai, usando termos tomados da linguagem filosófica da época. Significa que Jesus é da mesma natureza de Deus. Com outras expressões mais poéticas, reunidas a partir da tradição dos primeiros teólogos, os padres conciliares completaram a definição, dizendo que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O credo de Nicéia foi assim pensado para transmitir fielmente às novas gerações de língua e cultura grega a mesma convicção acerca da divindade de Jesus que surge da pregação dos apóstolos e que estão presentes nos testemunhos reunidos no Novo Testamento. Em nenhum caso se pode defender que Jesus tenha sido divinizado pelo Concílio de Nicéia. Pelo contrário, é o Concílio de Nicéia que reconhece a divindade de Jesus. As reconstruções romanceadas que dizem que o Concílio de Nicéia divinizaram Jesus carecem de qualquer base histórica e documental. Por que é tão importante confessar que o Verbo de Deus se fez carne, se fez homem? Que consequência tem para nós o fato de que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus? A razão é muito simples. A razão é que da realidade da encarnação depende a eficácia da nossa salvação. Se Jesus não fosse verdadeiro Deus, a sua paixão,
a sua morte, não nos teriam redimido. Se Jesus não é realmente homem, nem sequer a sua abnegação nos teria salvado, na medida em que aquilo que não é assumido não pode ser salvo. Deus salva assumindo a nossa natureza. Esta preocupação, desde os primeiros tempos, exigiu da Igreja que se garantisse o correto equilíbrio na afirmação, quer da divindade, quer da humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Receba dele a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.